Graça e paz, queridos. Aqui é o pastor Alessandro e hoje eu quero pensar com você 3 princípios fundamentais para que nós possamos viver de forma agradável a vida com o Senhor. E para isso eu quero meditar com você no registro que Paulo faz na carta enviada aos Filipenses. No capítulo 4, nós vamos meditar nos versículos 6 e 7. Diz o seguinte: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam, agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. O primeiro versículo ele vai nos trazer um princípio elementar para o bem viver daqueles que servem ao nosso Deus. E o primeiro princípio é o princípio da dependência. Nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos entender que sem Ele nada podemos fazer. E é por isso que quando Paulo se direciona aos Filipenses, ele diz, olha, não estejam preocupados. E aqui essa preocupação é aquela preocupação em demasia. Você bem sabe que preocupar é ocupar antes. É aquilo que ainda não aconteceu e você já está sofrendo por antecipação. Já ouvi casos, por exemplo, de mães que sofrem só de pensar na possibilidade do casamento de suas filhas. Só que quando você vai conversar com esses pais, você percebe que a menina ainda tem 4, 5 anos. Olha como que a preocupação rouba a nossa paz e o nosso sossego. Ela nos traz o futuro de forma antecipada e pior, um futuro incerto, que não se sabe exatamente o que vai acontecer, como vai acontecer ou quando vai acontecer. Então, o princípio que Paulo nos estabelece aqui é o princípio de depender de Deus de forma plena. E por isso ele diz: não estejam ou não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, e aqui ele dá agora o que você deve fazer com esse princípio. Orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo por tudo aquilo que Ele já fez. Então, o primeiro princípio é depender de Deus. Falar, Senhor, o Senhor sabe das minhas necessidades, o Senhor sabe do que eu preciso. Entrega diante dele, como um pai de fato faz com o filho. E esse Deus que conhece as nossas necessidades, ele vai conceder, evidentemente, dentro da sua santa e soberana vontade, aquilo que você precisa. Eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão, porque Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Então aqui estabelecemos o primeiro princípio para o viver bem daqueles que servem a Deus. Mas então entramos no segundo princípio ainda no versículo 6. Porque primeiro Paulo diz, sejam dependentes de Deus. Entregue suas causas a Deus. Coloque diante do altar do Senhor tudo aquilo que você precisa e necessita. Porque como um bom pai, Ele dará aos seus filhos tudo aquilo que lhes é necessário. Mas o segundo princípio é o princípio da gratidão. Porque, por vezes, nós temos pessoas que sabem pedir, só que o fazem em demasia, esquecendo de ser grato por aquilo que Deus já fez. É um princípio bíblico. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então não basta você se prostrar diante de Deus, dobrar o seu joelho e ficar pedindo o tempo todo, porque isso também não agrada a Deus. É necessário que você faça uma retrospectiva da sua vida e comece a observar que Ele já fez muitas coisas por você. E começar a agradecê-lo por essas coisas. E colocar diante dele o seu sentimento de gratidão, de saber que você tem um Pai que ouve os seus pedidos, que ouve as suas petições e ao conceder essas petições, você precisa se colocar diante dele com um sentimento de gratidão. Senhor, muito obrigado. Senhor, obrigado pela minha família. Obrigado pelos meus filhos.
Obrigado, Pai, porque hoje eu saí para o trabalho e nada me aconteceu de ruim, eu fui em segurança e voltei em segurança. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem me dado saúde, força e vitalidade para conseguir suprir as necessidades da minha família. Obrigado porque mesmo diante de uma pandemia tão voraz que tem alcançado todo mundo, o Senhor tem me livrado. Mesmo para aqueles que foram contaminados com o vírus, mas foram libertos dele através da ação direta de Deus por meio da medicina. Então você precisa ser grato a Deus. Você precisa olhar em sua volta e perceber que Deus pode sim fazer muitas coisas por você, mas você não pode negligenciar que Ele já fez muito. E principalmente o sentimento de gratidão, porque o melhor de Deus já foi feito. Ele enviou o seu Filho unigênito para lhe dar salvação através da sua graça e da sua misericórdia. Então, primeiro princípio, depender de Deus. Segundo princípio, ser grato, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele já fez por você. E não somente pedir, mas também agradecer. Mas então chegamos no último ponto, para o bem viver daqueles que professam a fé em Cristo Jesus. E ele está no versículo 7, que é o princípio da recompensa. Observe uma coisa, a Bíblia ela fala a respeito de dois pontos fundamentais. O primeiro deles é a salvação. A salvação ela é dada por uma ação graciosa de Deus. Não há nada que eu e você possamos fazer para sermos dignos de tal salvação. Mas existe um outro ponto que é o princípio também da seara e da semeadura. Porque embora Deus te dê a salvação e ela não é meritocrática, você não merece a salvação, mas existe aquilo que nós chamamos de seara ou a lei da semeadura, onde você colhe aquilo que você plantou. Você semeia hoje e certamente no futuro bem próximo estará colhendo os frutos da sua semeadura. Então aqui Paulo diz, olha, se você for alguém que depende exclusivamente de Deus, se você for uma pessoa agradecida por tudo aquilo que Deus já fez por você, então vai chegar o princípio da recompensa, aonde Deus há de recompensar aos seus filhos também por atitudes como essas que aqui já falamos. E o texto diz assim, no versículo 7, então vocês experimentarão a paz de Deus. E aqui vem um detalhe fundamental. O que é paz? O que é essa paz de Deus? Porque nós, certamente, quando falamos de paz, talvez estamos pensando em estar em um lugar paradisíaco, em uma ilha deserta, aproveitando de todo o silêncio terapêutico que nós podemos viver. Mas quando Paulo traz esta questão, ele vai dizer, não é apenas a paz, mas é a paz de Deus. Porque existe uma paz no mundo. E essa paz do mundo é justamente o que eu acabei de elucidar. É aquela paz que está vinculada a uma viagem ao estrangeiro, é uma paz que está vinculada às contas pagas, é uma paz que está vinculada à prosperidade e saúde da família e dos filhos. Então, é uma paz condicionada a uma situação. Logo, se os meus filhos adoecem, eu perco a paz. Logo, se eu não tenho recursos para fazer uma viagem de férias, então eu perco a paz. E é por isso que Paulo não cita apenas a paz, mas ele diz que você receberá a paz de Deus. E o que é a paz de Deus? A paz de Deus é aquela que não te livra da dificuldade, mas é aquela que te livra na dificuldade. Deus ele não te tira do furacão, Ele te concede paz e tranquilidade no meio do furacão. E essa paz de Deus ela é fundamental, porque ela não está condicionada a algo que está dando 100% certo. E é por isso, por exemplo, e agora você vai entender o que eu estou dizendo, quando você vai num velório, por exemplo, de alguém que passou a sua vida dedicada a Deus, e você percebe que a família e os filhos, embora tristes, eles estão ali muito confortados e consolados, porque eles sabem que esta pessoa foi para um lugar muito melhor. Elas sabem que o lugar que espera esta pessoa que partiu com Cristo é um lugar muito melhor, e sabem que a vida dessa pessoa foi uma vida dedicada ao Senhor.
Então percebam, Deus não livra a pessoa do luto, mas mesmo estando enlutada, o seu coração está em paz. O seu coração está em Deus. O seu coração está consolado e confortado. E o texto finaliza dizendo assim: então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede o entendimento. O mundo não consegue compreender esta paz que você experimenta diante das dificuldades, porque é uma paz que procede de Deus. E somente experimenta essa paz aqueles que são filhos de Deus. E ele diz mais, que esta paz que excede todo o entendimento guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E aqui eu finalizo esta palavra que Deus trouxe ao meu coração e ao seu coração. Observe que ele diz que guardará o seu coração. Segundo a filosofia ou os pensamentos que nós temos a respeito abstrato do coração, que ele é a sede das emoções. Então nós podemos aqui de forma figurativa dizer que quando o texto diz que ele guardará o nosso coração, ele não está falando de algo cirúrgico, humanamente falando, mas ele está falando de sentimentos, ele está falando de emoções. Deus guardará as suas emoções, Deus guardará os seus sentimentos, Deus guardará a sua saúde emocional, para que você possa ser uma pessoa equilibrada. E uma pessoa equilibrada, ela vive muito mais feliz. Ela não se deixa levar pelas turbulências do dia a dia, mas ela consegue conduzir a sua vida de forma a solucionar os problemas e continuar a viver de forma alegre e feliz diante de Deus. Mas ele também diz que além de guardar o coração, ele vai guardar a mente. E segundo aquilo que nós também temos por entendimento, ela é a sede dos nossos pensamentos, das nossas convicções, das nossas decisões. Você já percebeu quando uma pessoa ela está com a mente perturbada, com a mente cansada, ela não consegue tomar decisões de forma assertiva e de forma correta? Então o texto que Paulo traz para nós através da carta que ele envia aos Filipenses é: esta paz de Deus que não te livra da dificuldade, mas te livra no meio da dificuldade. Ela vai guardar as suas emoções, ela vai guardar os seus sentimentos, os seus pensamentos. Mas por fim, queridos, de uma forma mais gloriosa, ele diz que vai ser guardado em Cristo Jesus. Isso aqui é maravilhoso. Porque não vai ser guardado em um consultório de psicologia. Não vai ser guardado em um ambiente de um grupo terapêutico. Não, vai ser guardado em Cristo. Por quê? Porque em Cristo, queridos, os nossos corações, a nossa mente, elas estão blindados. Ninguém pode alcançá-los de forma a nos desestabilizar. Estando em Cristo, estando guardado em Cristo, nós estamos protegidos, nós estamos guardados, nós estamos então num ambiente onde nada nem ninguém pode tirar a nossa paz. Queridos, para que você possa viver em paz, viver em alegria e viver uma vida conforme aquilo que Deus espera de você, você precisa aprender a ser uma pessoa dependente, a ser uma pessoa grata e a receber a recompensa que Deus dará a todos aqueles que viverem conforme a tua santa vontade. Eu quero orar com você. Oremos. Senhor Jesus, aqui estamos, Pai, diante de tantas pessoas que serão alcançadas através dessa mensagem. E por isso nós clamamos pela tua paz, que nós possamos ser mais dependentes do Senhor, que nós possamos ser mais gratos diante de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, e que nós possamos experimentar como é bom ter o nosso coração a sede das nossas emoções e a nossa mente guardados em Cristo Jesus. Dê-nos, Pai, a tua paz, a tua tranquilidade e o seu conforto, que só pode ser alcançado nas tuas mãos. Abençoa-nos, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.